Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como automatizar a execução de scripts TSQL em Azure SQL Database, tá? É, Hoje o Azure SQL Database ele não tem agent disponível, né? Então é um PaaS, um serviço PaaS da Azure que não tem um SQL agent disponível. Então, se eu porventura eu precise executar, automatizar a execução de script, seja ele para negócio, ou seja, atualização de estatística, rebuild ou algo do tipo, eu preciso usar outros mecanismos para automatizar esses scripts. Uma das formas é automation usando o Automation Account, que é um outro recurso, um outro serviço da Azure que você pode automatizar scripts em algumas linguagens. No nosso caso aqui, a gente vai usar PowerShell para poder chamar scripts TSQL, tá? Então, na prática, vai ficar mais fácil de entender. Hoje, eu vou mostrar para vocês um script que eu montei em PowerShell para poder executar em um runbook desse Automation Account. Inicialmente para executar em SQL Database, mas ele pode ser executado em qualquer outro SQL Server, tá? Desde que a conectividade esteja ok entre o Automation Account e o seu ambiente SQL Server, tá? Então aqui eu vou simular, eu vou usar essa Automation Account aqui mesmo para simular, fazer nossa demo, mas eu vou simular aqui para vocês como que eu fiz a criação dessa minha Automation Account, tá? Carregando aqui. Beleza, aqui qual que é a minha subscription que eu vou subir. O meu Research Group, nesse caso aqui eu estou usando RG Automation Test. Aqui o nome da minha Automation Account. Lembrando que o seu serviço de Automation Account ele pode ser para o teu ambiente, tá? Não precisa ser um Automation Account por automação. Você pode ter, por exemplo, um Automation Account para produção, um para homolog e um para dev. E aí o de produção executará scripts no ambiente de produção e assim, respectivamente, para outros ambientes. É, e aí dentro desse Automation Account você pode ter autonomia ali de criar vários runbooks, tá? E aí depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link com os limites de quantidade de runbook, quantidade de jobs para ser executado no Automation Account e tudo mais, tá? Mas não necessariamente você precisa criar um Automation Account, um recurso desse para cada automação que você for fazer, beleza? Aí você escolhe a região. Aqui é se você quiser, por exemplo, você está criando uma outra automação que vai fazer gerenciamento de recurso da própria Azure aqui. Então, por exemplo, desligar VM ou algo do tipo, você precisa associar uma credential aqui que tenha permissão para executar aquele script que você propõe a executar ali, tá? Seja ele stop de database, mudança de tier. Tem muitos casos que tem automação, que criam automação para fazer upgrade de um ambiente em tal horário e downgrade em outro tal horário. Então você pode usar essas credenciais para isso, tá? Network para você, se você seleciona acesso público aqui, o seu recurso ele não ficará o seu Azure Account, Automation Account, ele não será provisionado em nenhuma rede privada, e sim publicamente, tá? Eu recomendo para fins produtivos usar um Private Access aqui e criar um endpoint, tá? Em outra oportunidade eu exemplifico como crio um Private Access aqui. Aqui o tagueamento, de acordo com tuas regras aí de tagueamento, se é de ambiente, projeto, centro de custo e tudo mais. Review, e aí crio a minha Automation Account, tá? Eu não vou criar, eu vou usar uma que eu já tenho existente aqui. Beleza? Então, bora lá. Nesse caso aqui, na minha Automation Account, para essa automação que a gente vai montar, eu vou precisar fazer duas configurações. Primeiro, criar as credenciais que eu vou usar para acessar o meu banco de dados, ou seja, eu vou usar esse login aqui mesmo, Oli, que é o admin, aí para casos de ambiente produtivo eu sugiro criar um usuário só único para sua automação, não usar o admin, tá? E eu preciso importar
um módulo de SQL Server que eu faço uso no PowerShell. Então, sempre que for usar, de acordo com minha schedule, né, com o meu agendamento, for iniciar essa execução da minha automação, ele vai fazer o import desse módulo porque eu uso o invoke SQL, invoke command do PowerShell dentro do meu script, tá? Então, vamos lá. Primeiramente aqui, criar as credenciais. E por que é interessante criar as credenciais por aqui, galera? Porque não fica aberto para você digitar. Porque se você coloca usuário e senha como parâmetro no seu runbook, você vai ter problema de expor a sua senha, tá? Para quem tiver acesso à leitura em Automation Account. Então, por isso eu recomendo fazer uso aqui desse recurso, dessas credentials, tá? Então, vou dar o nome Wally aqui, o usuário vai ser Wally e a minha senha, eu vou colocar aqui, minha senha. Criei a minha credencial. Então, eu vou usar essa credencial aqui para poder acessar o meu banco de dados, tá? Ali na automação. E o módulo, vou adicionar um módulo aqui. Você tem a opção de importar um módulo criado, né, dentro do teu ambiente, dentro da tua máquina, e importar como arquivo aqui dentro. Mas no meu caso eu vou pegar uma da galeria, tá? Vou colocar aqui SQL Server. Eu vou importar essa aqui que ela vem muito mais commandlet aqui, mas o que eu vou usar de fato é invoke SQL command, tá? SQL CMD. Selecionei. Vou escolher a versão 5.1, por quê? Porque o meu PowerShell ele está usando um módulo Workflow. O Workflow ele só está disponível no 5.1, tá? E importar. E aqui ele vai iniciar a importação. Tá importando aqui, tá vendo? Beleza. Tem outros aqui que ele já importa por default, tá? Nesse caso eu vou usar importar manualmente isso. Então criamos nossa credencial e importamos nosso módulo que a gente vai usar. Agora vamos criar o nosso runbook. Eu vou criar um runbook novo aqui. E detalhe, tá? O nome do teu runbook tem que ser o mesmo nome que você definiu no teu workflow aqui, tá? Então nesse caso que eu vou definir até outro nome aqui. Execution 2. Tá? Vou usar esse nome. E beleza, vou pegar aqui, colocar o nome. O type aqui PowerShell Workflow. Como eu disse, ele só está disponível na versão 5.1, na 7.1 ainda não. Beleza, criar aqui o nosso runbook. E aí quando eu crio, ele já direciona para a página de coding, né? Para a gente codificar incluir o nosso código. Beleza. Aí aqui eu vou copiar o código que eu criei. Na verdade que eu adaptei, tá? Eu importei um outro código que não era nem de workflow, e usava outros comandos aqui, mas eu adaptei para a forma que eu achei mais interessante usar, tá? E ficou mais simples também. Beleza? Aí aqui um descritivo do que ele executa, né? E aqui eu sinalizo que ele requer do módulo de SQL Server por conta do invoke SQL command. E a credencial aqui. E o link de como criar uma credencial ali, fazer uso dessa credencial no PowerShell, tá? Parâmetro aqui, SQL Server é o ambiente que eu vou conectar, ou seja, o nome o URL do servidor. A porta, se for diferente de 1433 aí precisa substituir. Por default ela vem em 1433, tá? O database, que é o banco que eu vou conectar. O script em si que eu vou executar. E o nome da minha credencial para o Automation Account acessar a credential que eu criei e pegar as informações de login e senha, tá? Beleza, aqui é um exemplo de chamada via PowerShell ISE ou PowerShell tradicional, né? Ou Visual Studio, conforme preferir a execução do PowerShell. Mas aqui é só para se você quiser testar em ambiente local sem
fazer uso de credential do Automation Account, dá para você testar aqui, desde que você descomente esse pedaço e comente essa parte aqui. Até porque essa função aqui é para pegar a credencial na sua conta Azure, tá? Então, se você quiser testar os scripts, né, o uso do script em ambiente local, é só comentar esse pedaço e descomentar esse pedaço. Aí aqui os parâmetros definidos, como eu disse, porta padrão aqui 1433, tá? E aqui o nosso código, simples, né? Ele pega a credencial, que eu vou nomear lá, a credencial que a gente criou, eu coloco como parâmetro, né, o nome dela aqui, e ela pega qual que é o nome e senha, gera um objeto do tipo PS Credential aqui para poder usar no Invoke Command, tá? E aqui eu chamo o Invoke Command, Invoke SQL Command, passando os parâmetros SQL, porta, banco, qual que é a minha credencial que eu criei e o script a ser executado, tá? Beleza, agora vou dar um save aqui. Inicialmente, aqui também se atentem, tá? Porque esse é o modo editor. Então aqui eu editei o código, eu salvei ele, mas eu não publiquei ainda. Então se porventura tiver uma schedule rodando, ele não vai usar esse novo código aqui até que eu publique ele, tá? Se atentem a isso. Vou dar um teste aqui só para ver se funcionou certinho. Se vai funcionar certinho, né? Esse caso aqui eu tô com acesso público, tá, galera? Não recomendo para ambiente produtivo. A porta aqui deixar default. O database vai ser esse cara aqui. O script, vamos criar um script aqui rapidinho. Se tem alguma tabela criada aqui, ó. Script table create. Aí, é claro, né, galera, se você tem um código ad hoc que é muito extenso, para não passar o código inteiro lá no parâmetro do script, eu recomendo encapsular em proc e aí chama a execução da proc, tá? Ficar mais simples, até para dar privilégio também fica mais fácil. Deixa eu apagar isso aqui que eu não preciso. Pode ser qualquer script, tá? Vou colocar um create table aqui só para exemplificar. E vou dar um select from assys.tables name igual a teste. Então, aqui create date, tá vendo? Dia 18/2, 4:42. Eu vou dar um drop nela aqui. Beleza, então aqui não tem a tabela mais. Vou pegar esse script aqui. Colar aqui no script. E qual que é a credencial que a gente criou? Foi o Wally o nome dela. Deixa eu só validar aqui. Opa. Aqui, deixa eu cá. Wally o nome da credencial. Vou passar o nome dela aqui. E vou dar um start. Entro na fila. Executar. Iniciando.
completo. Checar aqui se a nossa tabela foi criada. Beleza, tabela criada aqui, beleza? Então foi um exemplo aqui simples, mas aí você pode automatizar de acordo com a sua necessidade. Agora que eu já testei, sair aqui do... E eu vou publicar esse cara. Publiquei esse runbook. Lembrando que, notem que o meu código estava todo parametrizado, né? Então, eu deixei o mais dinâmico possível para que você possa montar schedules diferentes, né, para execução de scripts diferentes. Então, facilitar o dia a dia. Então, beleza. Outra opção também, galera, que eu tenho aqui é de criar um webhook para executar esse código, passando aqui os parâmetros, né? Teste aqui. E aí eu executo o webhook através de um URL. Então, isso aqui é bem interessante também. Se eu tiver algum script que eu precise iniciar ele a partir de um gatilho, eu consigo usar esse webhook, tá? Mas eu não vou fazer ele hoje não. Mas é bem interessante também. Vamos aqui em parte de schedule para adicionar uma schedule para essa nossa automation account, tá? Para esse runbook, desculpa. Aí aqui eu já tenho algumas credentials, algumas criadas, algumas schedules criadas, mas vou exemplificar aqui como que eu crio uma. Aí aqui eu vou colocar, sei lá, diário, exec, create table, table test. Eu vou chamar isso, vou deixar aqui, vou colocar ons uma vez só, né? Ou você colocar de forma recorrente. E aí a cada uma hora, um dia, ou a cada 2 horas, enfim. Só parametriza hora, dia, mês e ano, tá? Não parametriza em minutos. Mas aí dá para fazer um workaround, né? Você cria algumas iniciando em horários diferentes. Então, eu quero executar a cada meia hora. Então, eu crio uma iniciando às 2 e uma iniciando às 2h30. Então, dá para você criar mais de um schedule para executar com a mesma runbook com os mesmos parâmetros, né? Beleza? Criar esse cara aqui. Associado a schedule. E aqui eu configuro os parâmetros. Então, o parâmetro primeiro aqui é o servidor. Vou simular aqui a conexão só para pegar o nome do servidor, porta default, database vai ser esse database aqui. E aí o script pode ser esse mesmo script que a gente usou aqui. Claro que ele vai dar pau, né? Porque a tabela já existe. E aqui com a credencial, eu coloco aqui o nome da credencial, tá? Tá vendo que as execuções, o parâmetro aqui de credencial inibe que a nossa senha fique exposta. Beleza, ok. Ok. Agora já temos uma schedule aqui agendada para execução desse runbook com aqueles determinados parâmetros, tá? Se eu entro aqui na schedule, eu consigo ver quais os parâmetros que eu estou rodando. Então, pô, eu preciso rodar o update estatístico em um horário, manutenção de índice em outro horário, não sei o que e tal, dependendo aqui da minha necessidade. Eu tenho essa flexibilidade de colocar execuções, schedules diferentes com parâmetros diferentes, ou parâmetros iguais também, caso você precise de mais de uma schedule ali. Beleza? É isso, galera. Então eu vou. Aqui eu não vou ter job executado ainda, porque eu não rodei nenhuma vez. Mas eu posso até simular aqui, ó, dar um start e passar os parâmetros de execução, tá? Colocar aqui um select 1, servidor aqui, porta default, base de dados vai ser esse cara aqui, select 1 e credenciais o Oli. Tá, esse aqui é sensitive, então vou virar as duras, certas, o Oli minúsculo, Oli. Ok, e aí ele vai iniciar a execução de um job. Aí não é mais teste, é um job
real, tá? E aí aqui eu consigo ver o output, se teve algum output, né? E aqui ele não iniciou ainda, tá na fila. Aqui, ó, Queued. Eu consigo ver os outputs, se tiver. E aí a lista de erros ou algum warning, dependendo, sei lá, de algum comando do PowerShell que eu estou usando que vai ser depreciado e ele gera um warning. Então vai aparecer aqui para mim também. E todos os logs, se porventura tem um script PowerShell, você monte um script PowerShell que log passo a passo da sua execução, ele vai aparecer esse passo a passo, tá? Nesse caso aqui, ele retornou o meu select, tá vendo? Esse aqui é o resultado do meu select. Então, ele trouxe isso no output. Se eu tivesse colocado aqui select wally data, ele ia trazer wally data ali, tá? E aqui quais foram meus parâmetros de execução? Aqui, tá vendo? O output, a coluna aqui, que foi o mesmo que ele colocou num log aqui. E aí, se deu algum exception também no try catch, ele vai aparecer aqui para você. Então, você tem um log detalhado aqui de como foram as suas execuções, tá? Nesse caso aqui foi completo, tal. Se tiver dado erro, ele vai aparecer aqui. Inclusive, eu acho que na minha outra tinha erro. Tinha não. Tinha não. Me enganei. Eu apaguei a que eu tinha executado. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Tenham, é, mandem críticas aí, dúvidas. Fique à vontade para me acionar, beleza? Grande abraço e fica na paz.